Este é o Novo Testamento de carreirinha, hoje 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 29. Se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E ainda somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. De outra maneira, eu pergunto, que farão os que no meio de vós, aí na cidade de Corinto, se batizam por causa dos que já morreram, querendo que o batismo de vivos seja imputado como batismo a mortos? Conquanto isso tudo seja errado e uma loucura, mas segue a lógica de que os mortos ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então por que se batizam por causa dos mortos, se os mortos não ressuscitam? Até a heresia de vocês busca coerência com os fatos da ressurreição e vocês não percebem isto? E por que também nós nos expomos a perigos todo dia? Se os mortos não ressuscitam, se quando acaba, acaba, para que eu vou correr riscos por uma fé que não transcende, que não tem vida eterna e não tem ressurreição? Seria loucura. Eu, dia após dia, morro. Passo por perrengues indizíveis. Por isso eu protesto contra vocês pela glória que tenho em vós outros, a quem eu anunciei o Evangelho. Sim, eu protesto contra a entrada dessa ideia mórbida de servir a Cristo sem esperança da ressurreição. Se, como homem, eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveitou isso? Se os mortos não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, vamos acabar com os heroísmos e com os sacrifícios. O que vale, se não tem vida eterna nem ressurreição dos mortos, é comermos e bebermos e nos fartarmos e entregarmos-nos aos prazeres do momento, às volúpias do animal. Não vos enganeis, meus irmãos. Vocês só ficaram assim, perturbados, porque se entregaram às más conversações, ficaram ouvindo um monte de gente ruim de caráter e de entendimento, os que falsificam a palavra. Não esqueçam, as más conversações corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade do que eu recebi e vos entreguei. Voltai à sobriedade como é justo, e não pequeis com loucuras, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam então os mortos? Me conte, em que corpo os mortos voltam? E eu digo o seguinte, insensato é você. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Não tem nada a ver com o corpo presente, é uma outra dimensão. Isto aqui tem que morrer primeiro. E quando semeais, como quem
pega o corpo morto e semeia na terra, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grãozinho original, como de trigo ou de qualquer outra semente, é o que estáis semeando. O que dali cresce é infinitamente maior. Mas Deus dá corpo, como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes Ele tem dado o seu corpo apropriado de maturidade, a sua árvore adequada. Nem toda a carne é a mesma. Claro que não. Uma é a carne dos homens, outra carne dos animais, outra carne das aves, outra carne dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Se na terra a gente vê diferenciação de carnes, quanto mais na ressurreição há corpos celestiais e há esses nossos corpos mortais e terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra é a realidade dos corpos terrestres. O terrestre não ilustra a glória que nos está reservada. Uma é a glória do sol, por exemplo, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Se é assim no universo, é assim conosco também. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, corpo que morre. Mas ressuscita-se a vida na incorrupção. Semeia-se em desonra, mas ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, em doença, mas ressuscita-se na ressurreição em poder, absoluto poder da ressurreição. Semeia-se corpo natural, perecível, falível, mortal, e se ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Já o último Adão, Cristo, é diferente. Ele é espírito vivificante. Ele carrega a vida eterna nele mesmo. Mas não foi o primeiro, o espiritual, e sim o natural, que veio antes. A sequência é essa: começa na natureza e transcende para a espiritualidade. O primeiro homem, formado da terra, portanto, é terreno e mortal. O segundo homem é do céu e, portanto, vive eternamente. Como foi o primeiro homem Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, mortais. E como é o homem dos homens, o Filho do homem, o homem celestial, o Cristo, tais também são aqueles que recebem dele a glória da celestialidade. E assim como nós trouxemos a imagem de Adão do que é terreno, mortal e corruptível, devemos assumir a imagem de Cristo e a transcendência da fé, sabendo que nós somos gentes que têm uma herança celestial em plenitude. Isto afirmo, queridos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tudo isso que nós somos tem que morrer para nós podermos nos tornar herdeiros do incorruptível, porque nós somos totalmente corruptíveis. Eis que vos digo um mistério, preste atenção: nem todos dormiremos, morreremos, nem todos. Chegará um dia em que a sequência da morte será interrompida por um fenômeno extraordinário. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento assim, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e receberemos um corpo de glória enquanto estamos vivos. No abrir e fechar de olhos, o milagre absoluto da incorruptibilidade nos atravessará do espaço-tempo quando chegar esse dia. Porque é necessário que este meu corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal que eu tenho se revista da imortalidade, senão não posso ser herdeiro da incorrupção e da glória. E quando este corpo corruptível, falível, que está morrendo, daqui a uns anos desaparecerá de diante de vocês, vier a se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, nesse dia se cumprirá a palavra escrita, a palavra maravilhosamente dita e escrita, que nos questiona na esperança e na alegria, quando diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e garante que nele todos nós seremos glorificados, ressuscitados e transformados. Portanto, meus queridos, sede firmes, sede inabaláveis nessa esperança, e sejam sempre abundantes no servir a Deus na vida com esperança regozijante, sabendo que no Senhor nossa vida, nosso trabalho, nossa existência, tudo isso faz sentido eterno. No Senhor a nossa vida não é vã. É a leitura de mais um evangelho de carreirinha para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.